nossas Bíblias, irmãos e irmãs, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, e a uma só voz leremos os 2 primeiros versículos deste capítulo. Hebreus 8, versículos 1 e 2, leiamos todos juntos. Leiamos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Em atitude de oração, ouçamos o pós-lúdio instrumental. Santo e eterno Deus, nós na Tua presença nos alegramos, Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Invocamos, ó Pai, o Teu santo e bendito nome, desejamos nesta manhã, reunidos como igreja, bendizer, exaltar, adorar o Senhor por todos os Seus maravilhosos feitos, por tudo aquilo que o Senhor é, e como o Senhor de forma amorosa se manifesta entre nós. Pedimos, ó Pai, pela instrumentalidade, Senhor, do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos conceda a graça de perceber o Teu agir por meio dos nossos louvores, por meio do sacramento ministrado aqui nesta manhã, por meio da Tua palavra anunciada, para a glória bendita do Teu nome. Usa-nos, ó Pai, nós que somos imperfeitos e pecadores. Dá-nos a bênção de sermos Teus instrumentos nesta manhã. Nós Te adoramos, Te bendizemos e Te invocamos e o fazemos no nome bendito de Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos e irmãs, e entoarmos juntos o hino de número 21, que está transcrito no nosso programa de culto. Cantemos ao nosso Deus. Eterno e poderoso Pai,
pé, irmãos e irmãs, leiamos de forma alternada o texto da carta de Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 18. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao 18, e nós leremos de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Todos juntos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A igreja pode se sentar. Irmãos e irmãs, nós vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus, e nós temos ensinado, aprendido juntos, na verdade, vários cânticos, belos cânticos para o louvor da Igreja de Cristo Jesus, para louvar o nome de Deus. E como temos feito, aprendendo esses cânticos, nós faremos da seguinte forma: este cântico Amor Incomparável será cantado a primeira estrofe pelo reverendo Lugero, depois eu cantarei com ele a segunda estrofe, e aprendendo, cantando junto, nós cantaremos então a partir daí terceira, quarta, quinta, sexta estrofe. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Vamos ouvir então a primeira estrofe e a segunda, e depois cantemos todos juntos a partir da terceira estrofe. Me
participando do sacramento de iniciação da Igreja do Senhor sobre a face da terra, que é o batismo. As Escrituras nos deixam claro que a Igreja não é composta única e exclusivamente de adultos. Ela é composta de famílias. No Antigo Testamento, as crianças eram levadas à comunidade de Israel, a Igreja do Antigo Testamento, através do sacramento da circuncisão. No Novo Testamento não existe mais sacramentos sanguinolentos. Todos os sacramentos, os dois únicos sacramentos da Igreja, não são sanguinolentos, que é o sacramento do batismo, o sacramento da iniciação, e o sacramento da ceia do Senhor, que é o sacramento da permanência, do alimento. Hoje nós vamos receber, portanto, duas crianças, que é o Lucas e a Ana Beatriz, e eu convido seus pais para que apresentem os seus filhinhos ao Senhor neste instante. Esse, de fato, é um momento histórico para a nossa comunidade nascente. Estamos dando os primeiros passos. Este é o 6º domingo que nós nos reunimos, e pela primeira vez uma cerimônia como esta do sacramento do batismo. O batismo foi instituído na Igreja do Senhor, e o batismo representa o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus através do sangue de Cristo. E quando nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, nós estamos dizendo basicamente que eles são parte do pacto que Deus fez conosco, da aliança que Deus estabeleceu conosco. Quando o apóstolo Pedro pregou no dia do Pentecostes, ele disse: estas promessas são para vós e para vossos filhos. Portanto, quando nós vemos estas crianças sendo trazidas ao contexto de uma família que teme o Senhor, foram abençoadas antes de nascer. A bênção de que elas haverão de ser educadas na religião do Evangelho, haverão de tomar conhecimento das Sagradas Escrituras desde a mais tenra infância, visto que vocês estão comprometidos com Deus e com a Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Quando vocês fizeram a sua pública profissão de fé, como adultos, vocês fizeram algumas declarações. Afirmaram estar convictos de que nasceram em pecado e que não há outro meio de salvação senão aquele proposto por Deus na cruz do Calvário, no derramar do sangue de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vocês afirmaram crer em Jesus e receber a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Disseram também que creem que Deus subsiste eternamente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade excelsa. Disseram que têm aprendido estas verdades através das Sagradas Escrituras. E vocês afirmaram receber as Sagradas Escrituras como palavra de Deus, a sua única e suficiente regra de fé e de prática. Disseram que no ensino das Escrituras, Deus estabeleceu um povo para si, um sacerdócio real, uma nação santa, uma raça eleita, e a Igreja de Cristo sobre a face da terra, e que vocês são parte dela. Disseram também que nesta igreja Deus estabeleceu autoridades e vocês estão prontos a se submeter a estas autoridades, enquanto estas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras. Disseram finalmente que creem que o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar em poder e grande glória e nos resgatar para si. Eu pergunto a vocês, e ainda essas verdades que estão colocadas dentro do coração de vocês? Sim? Sim. Quero convidar a todos a ficarmos de pé neste instante. E agora
em relação aos seus filhinhos. Vocês prometem solenemente criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor? Sim. Prometem orar com eles e orar por eles, para que eles possam compreender que eles têm um Pai no céu, que vela pela alma deles? Sim. Prometem também ensinar aos seus filhos a religião das Escrituras, das Sagradas Escrituras, de tal forma que eles possam aprender os caminhos e as veredas do Senhor? Sim. Prometem trazê-los à igreja, estarem com eles na igreja, para que eles possam também aprender que eles fazem parte de uma raça, eles fazem parte de uma família, a família da fé? Sim. Finalmente, vocês prometem educá-los ou mandar educá-los, no sentido de que eles possam aprender a ler e a escrever, de tal maneira que eles possam oportunamente ler por si mesmos as Sagradas Escrituras? Sim. Eu quero convidar vocês para se aproximar. Ana Beatriz, filha das promessas eternas do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas, filho das promessas eternas do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque nesta manhã essas famílias se comprometem diante do Senhor, fazendo votos tão nobres e importantes, no que condiz a condução de seus filhos na lei do Senhor, no conhecimento de Cristo Jesus e numa vida cristã, para que eles possam por si só aprender com seus pais e tomar uma decisão a respeito da sua própria relação com Cristo, e serem alcançados por sua graça, recebendo também de tal herança perfeita e preciosa, a qual o Senhor conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Pedimos ao Senhor que sustente e auxilie essas famílias aqui presentes, sustentando-os e dando a eles, Senhor, capacitação do alto para ensinar os seus filhos, conduzi-los, e para que eles, como crianças, possam estar sempre presentes no meio do teu povo, no meio da tua casa, Senhor, fazendo parte viva do povo da aliança. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde e também nos oriente como igreja a recebê-los, a amá-los e a também, Senhor, interceder pela vida de cada um deles, esperando no Senhor que eles também se tornem instrumentos de bênção aqui em nosso meio. Nós te imploramos isso, te agradecemos, fazendo no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a todos se assentarem, menos os pais, porque eu quero apresentar essas coisinhas fofas aqui como novos membros de nossa igreja. O Lucas, quantos meses tem o Lucas? 2 meses. Vocês se lembram das palavras de Jesus quando ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O Lucas tão pequenininho, mas ele é parte da igreja do Senhor. A igreja, como nós temos dito, é uma família de famílias. E o Lucas é parte dela. Deixa eu devolver para a mãe antes que ele chore. E agora, a Ana Beatriz. E a Ana Beatriz também, como parte da igreja do Senhor, nós a recebemos com alegria no nosso coração. E a forma de entrar, de se inscrever na igreja é efetivamente através do batismo. O batismo não é uma bênção para adultos exclusivamente. O batismo é uma bênção para pais e seus filhos, membros da igreja do Senhor. Vamos
com alegria as boas-vindas a estas duas crianças no hall de membros de nossa mais nova igreja aqui. Essa cerimônia histórica que vai ficar marcada também na nossa comunidade. Mais uma vez nos colocar em pé, entoar o hino anunciado, o hino de número 26. Louvemos ao nosso Deus com mais um hino ao Senhor. Louvemos ao nosso Deus com mais uma oração de gratidão e de louvor
Eu quero pedir à nossa irmã Alexandra, você pode nos dirigir a Deus de forma audível nessa oração, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui. Queremos te louvar por tudo que tu és, por tudo que tu fazes por nós. E porque temos visto tua boa e poderosa mão. Te damos graças por essa igreja nascente, da qual temos o privilégio de fazer parte. Sustenta a liderança, o reverendo Luiz Pai, o reverendo Luiz Neto e a cada um de nós como famílias que formam o teu rebanho, espalhado pela face dessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Irmãos e irmãs, parte viva de nossa igreja são as nossas crianças. Não existe uma igreja para adultos, uma igreja para jovens, uma igreja para crianças, uma igreja para terceira idade. Essa segmentação não faz parte da igreja de Cristo Jesus. Mas nós temos preparado um tempo onde as crianças que estão conosco podem também ouvir uma mensagem que seja adequada ao seu nível de compreensão, para que elas também possam receber disso. Contudo, todo o nosso culto, elas também fazem parte. Então, às vezes, uma corre, outra fala, outra chora, e isso é muito, muito bom. Nós temos que nos acostumar com isso, principalmente com uma igreja que já começou com tanta criança como a nossa. Nós estamos nos preparando e ontem tivemos a primeira reunião do departamento infantil de nossa igreja. Se você quer trabalhar com este departamento, quer ajudar o trabalho com as crianças, nos procure. Procure a Fabiana. Fabiana está ali, levanta sua mão, Fabiana, por favor. A Fabiana que está coordenando esse trabalho, junto com a Lilian, com a Ana, com a Juliana, com a Priscila e com quem mais quiser participar. Homens também são muito bem-vindos para ajudar as crianças. Isso não é um trabalho exclusivo das mulheres. As crianças então participam conosco, saem e nós estamos nos preparando. Mas esse é um ministério que nós falamos ontem que deve ser de todas as famílias. Não é a igreja responsável por ensinar às nossas crianças o caminho da fé em Cristo Jesus. Nós, os pais, somos responsáveis por isso. E na igreja, nós, como uma família de Cristo, fazemos esse trabalho também. Nós queremos convidar, então, todas as crianças até 5 anos de idade para virem à frente. Todos que têm, até 6, né, Fabiana? 6. Até 6. Então, todas as crianças. Para os pequenininhos que estão de colo, para que precisam até trocar uma fralda, tal, nós vamos cuidar deles. Para os maiorzinhos, nós vamos cuidar. E a partir daqueles que fazem 6 anos, de 6 para 7 anos, eles vão se acostumando a ficar no culto e a participar do culto como um todo. Então, venham à frente, todas as crianças, aqueles que estão nos visitando hoje, fiquem à vontade de participar conosco deste momento. Ótimo! Essa igreja sempre tem muita criança. E ainda vai chegando mais. Vai pro bebê, filha. Vai pro tia Ana. Isso. Às vezes a gente vai dirigir um hino com a criança no colo, impetrar a bênção com outra no braço. Isso faz parte da igreja. Elas vão crescendo e vão aprendendo aqui conosco. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo por esse momento. Eu vou pedir para a Lília nos dirigir nessa oração, pedindo também pelo trabalho das crianças e pela mensagem que vai ser pregada aqui para todos nós. Senhor, Santo Deus, te imploramos a tua misericórdia sobre nós, para que possamos falar às crianças e também aqui aos adultos da tua palavra, da tua vontade. Senhor, use-nos, Senhor, ali com as crianças, para que possamos atingir o coraçãozinho delas e que elas também possam conhecer Jesus Cristo como Salvador delas.
Amém. Crianças, vocês vão sair agora, comportadas e lindas como são, sem correr. Cantar mais um hino assentados como estamos. Nós estamos aprendendo também este hino, mas já podemos cantar desde o começo todos juntos. Cantemos ao nosso Deus. Da parte do nosso Deus. Irmãos queridos, nós temos tido a oportunidade de, nesses domingos, estudar a carta aos Hebreus, que provavelmente seja uma carta cuja autoria é desconhecida. Nós estamos agora no capítulo de número 2, visto que já tivemos a oportunidade de estudar parte do capítulo de número 1. No capítulo de número 2, nós já tivemos a oportunidade de ler dos versículos 10 ao versículo 19, mas eu leio mais uma vez, uma versão um pouquinho diferente da que vocês leram, do versículo 12 em diante. Capítulo 2, versículo 12 em diante. Leitura que eu farei numa versão um pouquinho diferente da que nós já tivemos a oportunidade de ler. Diz assim, ele disse: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, aos meus irmãos na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele disse: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue,
Ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Irmãos queridos, está diante de nós um texto da palavra de Deus, cujo autor é esse autor anônimo, desconhecido, desta carta que é universalmente conhecida como Carta aos Hebreus. E nós já temos tido o privilégio de adentrar nas primeiras declarações desta carta, que estão ali no primeiro capítulo. E evidentemente, se nós tivermos a mínima sensibilidade espiritual, desde as primeiras palavras até as palavras que agora estão diante de nós, nestes capítulos iniciais, nós evidentemente estaremos assim boquiabertos de tanta informação, de palavras tão preciosas que nos ajudam a entender a obra de Cristo e a sua sobre-excelência. Nós estamos admirados com a descrição sobre a excelência de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. O autor usa de comparações, e ele deixa em relevo a exaltação de Cristo e o lugar único, o lugar incomparável que ocupa o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Verbo divino, o Deus de Deus, homem de homem, uma só pessoa com duas naturezas. Portanto, estamos diante de uma figura ímpar, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é um profeta qualquer. Este Deus que nós adoramos é o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus. Todos os outros deuses são pura e simplesmente invenção da mente fértil, pecaminosa, humana. O único Deus vivo e verdadeiro se revelou a nós no Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos que este Deus é o Deus transcendente, que está para além da nossa possibilidade de sequer entendimento, porque Ele é infinito. No entanto, para a nossa mais profunda admiração, para o nosso espanto mesmo, o Deus transcendente é o Deus imanente, revestido de glória. E as Escrituras dizem lá, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em figura humana, reconhecido em figura humana, tornou-se como servo. E assumindo a forma humana, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilha, humilhação tal que ele vai à cruz do Calvário e ali ele morre a mais infamante morte. Os que morrem na cruz não são dignos nem da terra, nem do céu. Ficam entre a terra, pendurados entre a terra e o céu. Morte que é considerada morte maldita. Essa é a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos iludir, porque aquele que nasce naquela tosca manjedoura, naquela estrebaria ali de Belém, vive uma vida singular de humildade, morre a mais infamante morte. É o mesmo Deus que Ele e o Pai são um. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
Portanto, quando Jesus fala, na verdade, nós estamos ouvindo a própria voz de Deus. E as Escrituras nos dizem que haverá de um dia todo joelho se dobrar na terra, no céu e debaixo da terra. E toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus que se dá a conhecer. E no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, ele diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou de uma forma definitiva pelo seu Filho. Este não é um Deus que está lá, longe de nós. Ele nos falou definitivamente pela boca do seu Filho, que aqui é descrito nesta carta, com os elogios todos referentes ao Senhor Jesus Cristo. E as declarações são declarações as mais exaltadas possíveis. Nada há que se possa comparar ao Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, para que nós possamos fazer aguçar a nossa mente quanto à grandeza sobreexaltada de Cristo, o escritor aos Hebreus faz comparações e ele estabelece contrastes impressionantes. Vimos como Cristo é incomparável, mesmo que seja, se nós tomarmos em comparação os anjos, na sua beleza, na sua glória, no seu fulgor, na sua importância. E isso foi dito no primeiro capítulo. Nós estudamos já, tivemos a oportunidade de estudar o primeiro capítulo. Mas antes disso nós vimos que Deus não se esconde. Deus não é o Deus escondido. Deus não é o Deus que está para além das nuvens, né? Lá nos céus. Mas a Bíblia nos mostra um Deus que se revela, que se dá a conhecer. Nós poderíamos dizer o seguinte: Deus é um Deus comunicativo. Ele gosta de se comunicar, ele se dá a conhecer, ele revela os seus planos, ele revela os seus propósitos, ele se comunica conosco. E as Escrituras nos dizem que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que fala conosco, o seu próprio Filho, né? Portanto, ele não está longe de nós. Ele fala através do seu Filho, que habitou entre nós, tomou o nosso lugar, assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa culpa, pagou com a sua própria morte, no seu próprio corpo, a pena pelos nossos pecados. Em Jesus, tudo o que Deus quis nos falar, ele nos falou. Mas mais do que isso, quando Jesus fala, como eu disse, Deus fala. E em Jesus, símbolos, rituais, sacrifícios, imagens encontram o seu cumprimento e a sua realização. Na verdade, queridos, Jesus perfaz, quando nós lemos, porque o escritor aos Hebreus está escrevendo para hebreus, aqueles que tinham uma profunda familiaridade com o Antigo Testamento. Para esses, o escritor está dizendo: Jesus perfaz toda a esperança do Antigo Testamento. Tudo aquilo que o Antigo Testamento esperava, Jesus cumpre. Cumpre todas as promessas feitas aos patriarcas, através dos profetas. O que é dito no Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos, se consubstancia no nascimento, na morte, ou melhor, no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão, na glorificação da pessoa divina humana de Cristo. E no primeiro momento o autor da carta aos Hebreus mostra a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés, a todos os ritos do Antigo Testamento e assim por diante. Mas agora, meus irmãos, o fato é o seguinte, que nós somos introduzidos a uma porção desta carta para nos deixar ainda mais maravilhados. Nós estamos aqui nesta reunião, e nesta reunião muitas vezes a gente não percebe certas verdades espirituais que estão por detrás, que estão acontecendo aqui conosco, numa dimensão espiritual. Maravilhados, nós podemos então adorar mais a Deus e aprofundar ainda mais a nossa fé, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tal como está acontecendo aqui agora,
Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E a fé está sendo engendrada no nosso coração, aprofundada no nosso coração. O texto da palavra do Senhor que nos prende nesse instante é, portanto, este do capítulo 2, do verso 10 em diante. Nós temos que nos lembrar que os destinatários originais desta carta são aqueles que estão deixando o judaísmo. Abandonaram o judaísmo e se converteram agora ao cristianismo. Abraçaram a fé cristã. E eles deixaram, o fato é o seguinte, que eles deixaram uma religiosidade tangível, palpável. A religiosidade judaica é repleta de ritos, ricas cerimônias. Tudo é cercado de pompa. Tudo é cercado e descrito no culto do Antigo Testamento, sacrifícios intermináveis de touros, animais, ovelhas que são imolados. Então você pode imaginar, cada culto, um touro imolado, um touro morto, cordeiros sem fim imolados, sangue escorrendo. Salomão, quando dedica o templo ao Senhor, diz que milhares de animais foram mortos, as vestes sacerdotais salpicadas de sangue. Eles pisavam em lama de sangue. Pode imaginar uma cerimônia como essa? Pode imaginar um ritual como este? Continuamente sangue sendo vertido. Não somente isso, aparatos, vestimentas, as vestimentas dos sacerdotes, pedras preciosas compunham aquelas vestimentas. A construção do tabernáculo e depois a construção do templo, com a suntuosidade do templo, o esplendor do templo, tudo recamado de ouro, tudo com as suas mais ricas simbologias. Tudo tinha símbolo, ou melhor, tudo aquilo era símbolo de alguma coisa, remontava a alguma realidade espiritual. Tudo apontava para o algo simbolizado, tudo descrevia o Messias que haveria de vir. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento perdoou pecados. Paulo diz isso claramente na carta aos Romanos. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento suspenderam a punição, até que a punição foi colocada no verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo vindo pelas barrancas do rio Jordão, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque os outros não tiravam o pecado, suspenderam a punição, até que a punição foi colocada sobre o Senhor Jesus Cristo. Aquelas simbologias, a partir daquele momento, da vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é simbólico deixa de ter importância. A realidade chegou, o símbolo agora não tem a menor importância. Jesus chegou para afirmar mesmo que destruiria o templo. Se lembra quando ele disse assim: eu destruo o templo, em 3 dias eu o reconstruo. Ele quase foi ali apedrejado naquele momento. Mas o Senhor Jesus Cristo estava se referindo à sua morte e 3 dias depois à sua ressurreição. Ele não estava mais se referindo a um templo de pedras, mas ele estava se referindo à ressurreição do seu próprio corpo. Então, a partir desse instante, é uma coisa impressionante, porque nada resta mais a ser apalpado. Não há mais nada a alcançar com a retina dos nossos olhos. Agora tudo é medido pela medida da fé tão somente. E meus irmãos, podem ter certeza, aqui está o mais agudo e ansioso dilema da alma humana. Porque o nosso caráter rendido ao pecado exige o palpável.
Nós buscamos, na verdade, sustentação visual. Nós buscamos sustentação concreta, material. Você se lembra? O primeiro mandamento do Decálogo. Deus se apresenta ao seu povo e diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagem de escultura. Por causa do coração humano, que via de regra, quer na verdade tornar palpável a fé. A gente diz assim: só vou crer se eu puder ver. Ver para crer. No entanto, a fé cristã muda isso, faz isso virar de ponta cabeça. Não é mais ver para crer. Tudo agora está às avessas. Porque as Escrituras dizem o seguinte: se creres, verás. Não é mais ver para crer, é crer para ver. Eis o imenso desafio, portanto, da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus nos desafia, não desafia somente os seus destinatários originais, mas nos desafia um novo tipo de comportamento. Não mais uma fé que pode ser palpada. Não mais alguma coisa que eu posso orar e ver. Não. Agora a fé naquilo que está relacionado ao invisível. Tudo antes era simbólico. Jesus não é mais o símbolo, Jesus é a realidade. E Jesus é a realidade apontada pelos símbolos do Antigo Testamento. Ele tomou sobre si o rito sacrificial. O sacerdote se fez cordeiro. A nossa culpa foi resgatada não mais no símbolo das imolações passadas, mas a nossa culpa foi resgatada na cruz. Não é aquela cruzinha que a gente carrega no peito, né? De ouro, né? Bonitinha, suave, doce, cravejada de pedras preciosas. Não! Naquela cruz rude, no madeiro rude, o único. Aquele sacrifício não se repete jamais. Ali o nosso pecado foi punido. A nossa culpa foi levada de nós. Tudo agora, na verdade, o que o escritor aos Hebreus está chamando a nossa atenção. Tudo o que precisamos agora é Cristo. E mais nada. Tudo o que nós precisamos para Deus dar-se por satisfeito, para manter-se justo e ao mesmo tempo justificador do injusto, é Cristo. Não há justiça em nós. Não há um justo sequer. Deus não olha para nós e vê justiça em nós, mas Deus provê justiça fora de nós, de tal forma que nesta justiça Deus encontra fundamento para nos justificar. Deus não encontra motivos em nós para nos amar, mas Ele cria motivos fora de nós para nos amar. E o motivo fora de nós para nos amar é um motivo sobejo, é Cristo, e nada mais, nada em nós, tudo fora de nós, tudo em Cristo. Jesus é o único Cordeiro, portanto, que tira o pecado do mundo. A nossa alma só descansa em Cristo e nada mais. Nós não apalpamos mais coisa nenhuma, só Cristo. E nós não temos Cristo aqui exemplificado, simbolizado através de uma imagem. Nós temos, na verdade, a presença real de Cristo, mas não material de Cristo. Não palpável, mas a presença verdadeira, a presença espiritual. E é por isso que o autor aos Hebreus nos conclama com essa veemência toda. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Se você olhar para Jesus, você encontrará tudo o que o verdadeiro, o culto verdadeiro que Deus exige de nós. Não acrescente
mais nada. Porque a gente tem aquela impressão de que Jesus não é suficiente. Nós precisamos acrescentar alguma coisa a mais. Mas as Escrituras estão dizendo: Jesus é todo suficiente. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra intercessão. Ninguém jamais. Todos os outros seres humanos, seja Paulo, Pedro, Maria, João, todos precisam de Cristo. Só há um nome dado entre os homens. Não acrescente mais nada. Cuidado! Não fixe os seus olhos na aparência. Olhe para Jesus somente. Há uma tendência dentro de nós de fixarmos a nossa fé em alguma coisa aparente, palpável. E o escritor aos Hebreus está dizendo: não fixe mais. Não fixe naquilo que é visível, tangível pelos nossos olhos, alcançável pelos nossos olhos, palpável pelo nosso tato. Não. Todo o esplendor externo, portanto, do culto do Antigo Testamento agora tem um ponto focal: Cristo. Mais nada. Mais nada. E nele nós encontramos o ápice do verdadeiro culto. E se em Cristo nós encontramos tudo para o culto aceitável a Deus, o que Jesus nos oferece, portanto, a partir deste seu poder, o poder ressurreto de Cristo. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 8, nós encontramos uma palavra que é muito interessante e que nos faz compreender, na verdade, a essência do culto que nós estamos agora prestando a Deus. Aquele culto que nós rendemos a Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Meus irmãos, tem uma pequena palavrinha aqui que é uma palavra reveladora. Nós precisamos compreender essa pequena palavra: ministro do santuário. A palavra grega aqui descreve a Jesus como liturgista, aquele que dirige a liturgia do culto. A palavra é a palavra leiturgos. O fato primordial e essencial do culto cristão, portanto, não está em qualquer aparência externa. Aqui, na verdade, nós temos tudo para não ter aparência externa, né? Não está em nenhuma aparência externa, em nenhuma pompa do culto que possa aparentemente ter e chamar a nossa atenção. Mas o fato é que o próprio Senhor Jesus Cristo, na manhã deste dia, está dirigindo o culto de adoração a Deus o Pai. Ele está aqui conosco. Irmãos, nós não devemos nos iludir. Nós podemos estar congregados no lugar mais simples deste mundo, como está acontecendo agora, por exemplo, em várias tribos africanas, que se reúnem debaixo de uma árvore, nada, sentados no chão, sem o auxílio de grandes corais, sem o aparato, sem a aparência de suntuosos templos, o que produz o senso do verdadeiro culto na nossa alma é tão somente a presença de Cristo no nosso meio. E ele jura que onde estivessem reunidos 2 ou 3 pessoas no seu nome, ali ele estaria. A primeira verdade que o escritor aos Hebreus aponta é para o fato de que Jesus nos congrega, portanto, aqui na manhã deste dia, como parte da sua família. Nós somos a sua família. Nesta passagem de Hebreus nós temos citações do Antigo Testamento, que agora são postas na boca do Senhor Jesus, que nos afirma que Ele mesmo nos ajuntou aqui neste momento,
E Ele nos ajuntou aqui neste momento como nosso irmão mais velho, família dele. Nós somos, na verdade, irmãos mais novos. Ele é o irmão legítimo. Nós não somos legítimos porque Deus só tem um filho. Todos os outros filhos de Deus são adotados em Jesus. Nós somos filhos adotivos. Mas nós somos tratados como filhos. E o Senhor Jesus Cristo nos reúne aqui como seus irmãos, como seus filhos. E Jesus como nosso líder. Ele está presente aqui no nosso meio. E Ele é o nosso líder na adoração, como nosso líder no louvor. E como nosso líder no louvor, Ele está afirmando ao seu Pai. Olha, veja só o que o texto diz. Pai, eis-me aqui no meio dos meus irmãos. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, neste texto, eis o encontro da minha família. Irmãos, eu não sei como é que você, eu, cada um de nós nos aproximamos deste momento de culto. Alguns se aproximam deste momento de culto com um sentimento de culpa no coração, de pesar, sentindo pesadas emoções, o senso da nossa culpa, do nosso pecado. Mas Cristo dirigindo-se neste momento ao seu Pai, declarando ao seu Pai o seguinte: Pai, eis-me aqui com os teus filhos, meus irmãos, filhos que tu deste a mim, porque as Escrituras dizem lá no Evangelho de João, todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você vem aqui e certamente não vê nada que aparentemente você pode apalpar. Mas Cristo jura ter juntado a sua família e agora e aqui nos lidera para este culto de louvor e de adoração. Pequeno grupo. Nós não somos um grupo que está assim num ambiente suntuoso. Não temos um coral, não temos nada para os nossos olhos mirar, não temos nada para palpar. Temos aqui os sacramentos. A única coisa visível apalpável aqui é água. Mais nada. Se tivéssemos a Santa Ceia, nós teríamos pão e vinho. Só isso. E é exatamente o que nos é dito aqui em Hebreus capítulo de número 12. Ele diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão e à tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até mesmo Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram. Veja só o que o escritor aos Hebreus fala a respeito de nós agora. Não fala mais a respeito de Moisés. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos queridos, eis o que está acontecendo aqui no nosso meio. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus não nos reúne aqui somente como uma família, mas Ele nos lidera na adoração. Não existe aqui um grupo de louvor, porque o líder da adoração é o Senhor Jesus Cristo. E veja como o escritor aos Hebreus faz esta declaração tão maravilhosa. No versículo 12 diz assim, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei.
Em outra parte ele diz que o Senhor Jesus Cristo canta os louvores a Deus no meio da congregação. Você cantou agora há pouco, não cantou? Mas na verdade o Senhor Jesus cantou nos seus lábios. Talvez você nunca tenha passado na sua mente, quando você canta os louvores a Deus, é Cristo que está cantando na sua boca. É Cristo que está nos conduzindo aos louvores a Deus. Nós temos cantado hoje, e neste momento de culto nós juntamos as nossas vozes com a voz de Cristo, entoando louvores a Deus. Mas há algo mais a ser ensinado através deste texto a nós, de tal maneira a nos fazer maravilhados. Aqui e agora nós abrimos a palavra de Deus e fielmente a expomos. E quando fazemos isto, é Jesus que está fazendo isto. É Jesus que está pregando a palavra de Deus a nós neste instante. Veja o que nos é dito ali no texto que nós estamos estudando. Ele diz: eu proclamarei o teu nome a meus irmãos. Você imaginava que quem estava proclamando o nome do Senhor Jesus no meio dos irmãos aqui era o reverendo Lugero, não é? Mas de repente, o texto bíblico está dizendo que quem está fazendo isso é o próprio Senhor Jesus. O ministro de Deus é um mero instrumento da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é fielmente exposta, é Cristo quem a proclama. É Jesus quem proclama a palavra de Deus à nossa mente, aos nossos corações. Então nós temos essas verdades aqui. É o Senhor Jesus que nos reúne aqui como família. É Ele que nos dirige em adoração. É Ele que proclama ao nosso coração a sua palavra. E finalmente, é Ele quem supre. Quando nós nos reunimos aqui, com família de Deus, é quem supre as nossas mais profundas necessidades. E o texto termina que Ele supre a necessidade das necessidades. O temor da morte. Irmãos, se porventura Deus consegue resolver este problema dentro de nossa alma, o temor da morte, então nós não tememos absolutamente mais nada. Se não tememos nem sequer a morte, nós não tememos mais nada. E Ele, conhecendo as nossas necessidades, porque Ele enfrentou todas as nossas necessidades, Ele é um sumo sacerdote, conforme diz o texto. Ele é um sumo sacerdote que pode ter compaixão de nós. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele foi tentado semelhantemente a nós em todas as coisas. Ele conhece as nossas tentações, no entanto, sem pecado. Queridos, nós não temos um Deus que simplesmente olha para nós como um juiz para nos condenar. Nós temos um Deus que apresenta o verdadeiro Cordeiro em nosso lugar para tomar sobre si os nossos pecados e não nos tratar mais de acordo com aquilo que nós merecemos, mas nos tratar de acordo com a sua infinita graça, infinita misericórdia. O julgamento já foi feito em Cristo para aqueles que estão em Cristo. Portanto, nós sabemos que devemos temer a Deus, mas nós não tememos mais o juízo final, porque nós sabemos que no juízo final, a justiça que deveria ser derramada sobre nós, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Cristo. E as Escrituras nos dizem lá, conforme nos fala o profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estamos, portanto, aqui na manhã deste domingo, e a gente não podia sequer imaginar que as verdades espirituais tão eloquentes, mais importantes daquilo que a gente pode apalpar. Cuidado, cuidado com esta fé que você pode apalpar. Orar olhando para aquilo que você pode
alcançar com os seus olhos. Cuidado, porque nós fomos chamados para crer, não propriamente naquilo que é uma imagem de escultura, mas nós fomos chamados para crer naquilo que é representado ou é tornado verdade no Senhor Jesus Cristo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você é parte da família de Deus. Se você tem Jesus, você tem a proclamação verdadeira da palavra de Deus. Se você tem Jesus, na verdade, você tem o perdão dos seus pecados. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada palpável, visível, de imagens de escultura. Mas você tem, na verdade, aquilo que foi preenchido por todos os símbolos do Antigo Testamento e agora encontra a sua realização no Senhor Jesus Cristo. Nós não temos Jesus aqui materialmente falando. Nós não temos Jesus aqui representado através de uma imagem de gesso. Nós temos Jesus aqui conosco, de verdade, de fato. Ele está aqui conosco. E na manhã deste dia, Ele nos dirigiu nos louvores que nós prestamos a Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, faça os nossos olhos serem abertos para essa dimensão espiritual. Porque mesmo que não temos visto, no nosso coração, nós cremos. E quando cremos, vemos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Quero convidar o reverendo Fulton, por favor, que venha à frente, nos dirija nessa oração final e nos despeça com a bênção apostólica. Deus, querido Pai, nós não temos palavras com que te agradecer tudo aquilo que temos recebido de Ti através de Cristo Jesus. Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele dá-se a si mesmo como o nosso alimento, Ele nos embriaga com a alegria que o vinho nos traz. Ele nos proporciona comparecermos com ousadia diante de Ti e colocar aos Teus pés os nossos louvores, também as nossas dúvidas, também, ó Deus, as nossas perplexidades, também o nosso coração ingrato. Nos proporciona a dizer como Davi: caiamos nós nas tuas mãos que são ricas em misericórdias. Agradecendo, Senhor, de todo o coração estar aqui e viver essa realidade. Agora, Senhor, nós te pedimos, uma vez que somos tão fracos que sequer conseguimos viver a vida que Tu exiges de nós, que Tu nos conduzas, desde a menor coisa possível, como ir para a nossa casa, passar o resto do dia aos Teus pés, consagrar-Te o primeiro dia desta semana, até, ó Deus, as decisões mais difíceis que eventualmente tivermos que tomar durante a semana. Escuta, Senhor, a nossa voz. Atenda o nosso pedido, pois nós o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a santificação, as bênçãos eternas e tudo que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus,
hoje e sempre. Amém. Assentar e ainda em espírito de oração, ouçamos o pós-lúdio instrumental. Irmãos e irmãs, nós nos alegramos na presença do Senhor Jesus, sabendo que Ele nos trouxe aqui e nos usou de uma forma bondosa e misericordiosa como instrumentos para a adoração do Pai na manhã deste domingo. Nós saudamos a todos aqueles que nos visitam. Sabemos que vários familiares, tanto da Ana Beatriz quanto do Lucas, estão aqui nessa manhã para participar e assistir o batismo que aqui foi ministrado. Nós saudamos a todos vocês na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Voltem sempre, se vocês moram na nossa cidade, se vocês querem continuar participando conosco. Os nossos cultos acontecem todos os domingos neste salão aqui deste hotel, às 10 horas da manhã,
que nós cultuamos ao Senhor em comunidade cristã aqui todos os domingos. Nas segundas-feiras nós também nos reunimos para culto de oração. E os nossos cultos de oração têm sido também, pela graça de Deus, instrumento de proclamação do Evangelho, visto que nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 20 horas, no salão social aqui do condomínio Bosque do Mosteiro, onde o papai mora. E sabendo das nossas reuniões, ouvindo os nossos hinos, alguns moradores ali do condomínio desejaram participar. E algumas irmãs que se reúnem para uma novena quinzenalmente pediram: queremos participar também. E na semana passada nós recebemos 6 delas, né? Só que nós colocamos agora um convite em todas as caixas de correio, são 90 apartamentos naquele condomínio, e muitos vizinhos querem participar desse tempo de oração, ouvindo a palavra. Eu tenho plena convicção que esse não é o único condomínio que nós podemos alcançar e receber. Eu creio que cada crente mora na casa, no apartamento, no bairro, no condomínio que mora, exatamente para ser instrumento do Senhor também ali, levando o Evangelho a muitas e muitas pessoas da nossa cidade. E este é o propósito e vocação de nossa igreja. Nós recebemos então e saudamos a todos com muita alegria no nosso coração. Aos irmãos, membros desta igreja, que já se cadastraram, pediram a sua transferência. Essa semana o Conselho da Igreja Presbiteriana Aliança, que é a mãe desta congregação, se reunirá na quinta-feira com o reverendo Lugero Bonilha, comigo e com os nossos presbíteros, para nomear uma mesa administrativa da congregação, para a gente não sobrecarregar uma igreja-mãe que hoje já tem o mesmo tamanho da filha, e pode ser que muito em breve, eu espero que as duas cresçam juntas bem rápido, mas muito em breve a Calvário será maior do que a Aliança. Então nós precisamos de irmãos e irmãs dispostos a nos servir. Nós estamos consultando alguns irmãos que já são membros comungantes aqui conosco na Calvário, para participar desta mesa. Eu, como presidente do conselho, serei o presidente da mesa administrativa também na congregação, e nós vamos nomear um vice-presidente, um secretário ou secretária e um tesoureiro ou uma tesoureira para cuidar, para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo. Vários irmãos têm nos ajudado. Nós temos uma equipe que nos auxilia com a diaconia, nós temos uma equipe que nos auxilia com a música, nós temos um belo conjunto musical aqui, nos conduzindo nos louvores. Nós temos um grupo que nos auxilia e tem coordenado todo o trabalho de informática, tecnologia. Nós temos um canal no YouTube, os nossos cultos são disponibilizados pela internet, né, durante a semana. Na segunda-feira você pode assistir tanto o culto quanto a pregação. Nós temos uma página no Facebook, nós temos um grupo de WhatsApp. Nós vamos usando essas tecnologias que são gratuitas para divulgar da melhor forma possível. Nós distribuímos o nosso boletim semanalmente por e-mail. Então, se você não está recebendo o boletim e quer receber, por favor, procure o Arley, esse, como diz meu pai, né, rapaz garboso aqui, de camisa vermelha. O Arley é o responsável pela distribuição do nosso boletim, né? E ele coordena isso. Então, se você ainda não está recebendo, passe o seu e-mail para ele. Por enquanto a gente não está imprimindo os boletins, nós estamos fazendo tudo online. Agora, se você não tem acesso à internet, não tem acesso ao WhatsApp, a e-mail, etc., então passe o seu nome e o seu endereço para o Arley, porque nós vamos imprimir especificamente para as pessoas que querem receber ainda no papel. Se você ainda é uma pessoa clássica, né, e gosta do papel, você também receberá, pode receber sim o boletim no papel. Nós avisamos no domingo passado e continuamos orientando, é uma orientação que é específica para os membros dessa igreja, então os nossos visitantes não se sintam constrangidos com isso.
Na nossa igreja, na nossa condução de culto, nós não temos um momento específico onde colocamos aqui um gasofilácio, uma caixa, um recipiente, para que as pessoas durante o hino venham à frente e devolvam ao Senhor os dízimos e as ofertas. Nós fazemos isso deixando ao fundo uma caixa, e quem esqueceu o gasofilácio hoje fui eu peço perdão. Muitos têm perguntado, como é que eu posso contribuir, eu quero dar meu dízimo. Então aqui no fundo nós temos os nossos envelopes, eles são envelopes bem simples. Você vai pegar, vai preencher o seu nome, vai pôr Igreja Presbiteriana Calvário, eu já tenho corrigido desde o começo, não é do Calvário, é Calvário, né? Igreja Presbiteriana Calvário, vai colocar lá, e todo mês tem lá para você colocar o dia, o valor, e haverá uma conferência da nossa tesouraria para que haja uma transparência muito grande, e de 3 em 3 meses haverá um relatório de tudo que foi recebido, sem citar nomes obviamente, e de todos os gastos que foram feitos, para que todos os membros da igreja vejam claramente os recursos. Vai que de repente, né, eu estou contribuindo e alguém esqueceu de anotar aquilo que eu estou contribuindo. Nota, houve um erro, para que a gente possa fazer isso de uma forma bem clara. Então, os envelopes estão ao fundo. Se você já trouxe o seu dízimo ou a sua oferta hoje, já pegou o seu envelope no fundo e quer entregar hoje, o Ricardo, que está responsável pela diaconia, vai recolher, mesmo eu tendo esquecido de trazer o gasofilácio. Os irmãos me perdoem. Nós continuamos as nossas atividades e, por favor, entre em contato conosco. Os nossos e-mails particulares, nós ainda precisamos corrigir isso daqui, mas esses e-mails existem, e-mails e telefones que estão aqui no fundo, tanto o meu quanto do meu pai. Na próxima semana nós vamos colocar no boletim, já temos colocado, mas vamos colocar os e-mails novamente certos, novos da igreja. Nós temos agora o domínio, o site nosso e o telefone que foi instalado, na quinta-feira foi instalado o telefone do nosso escritório, que é ali no Prado, na rua Rubi, número 94. Nós não temos uma sede, mas temos um escritório lá, com secretaria, com sala de música, com os gabinetes, e já estamos funcionando a todo vapor. Então, quem quiser procurar gabinete pastoral para aconselhamento bíblico, pastoral, é só entrar em contato com a nossa secretaria, e é fácil. Se você ainda não tem o telefone, pelo menos anote os nossos telefones particulares e o e-mail, que é o secretaria, ou secretária, porque não tem acento, né, pela internet, @presbiterianacalvario.com. Ok? Meus irmãos, vamos aproveitar então que estamos aqui reunidos e vamos ficar de pé e nos saudar uns aos outros, dar um abraço quem está perto, nos conhecer e nos cumprimentar. Que Deus abençoe a todos no dia de hoje.